O Vasco está de volta à elite do futebol brasileiro. O Vasco está de volta à Série A. E agora a expectativa da torcida é de que o Vasco não faça mais uma vez uma campanha medíocre para voltar para a Série B. Até porque a torcida do Vasco tem sofrido muito com o time nesses últimos anos. Agora que o Vasco se tornou uma SAF, tem investimento, o Vasco espera poder ter um time mais competitivo para, quem sabe, nos próximos anos ter um processo de reconstrução para voltar aos seus anos de glória, voltar a rivalizar com o Flamengo, voltar a brigar por grandes títulos. Isso começa agora a partir de 2023. Nesse vídeo, vou mostrar para vocês quem são os reforços que o Vasco está querendo para a próxima temporada. Nesse final de semana vai rolar a última rodada do Brasileirão e também a última rodada dos campeonatos europeus antes da pausa para a Copa do Mundo. Se você quiser aproveitar esse final de semana para fazer uma renda extra, botar uma grana no bolso, você pode fazer isso com segurança e tranquilidade na casa parceira do canal, a BR4Bet. Lá você consegue apostar com vantagens como depositar e sacar via Pix, e lá também eles estão dobrando o seu primeiro depósito, se você quiser, até R$300. Se quiser, só se cadastrar pelo link aqui da descrição e usar o cupom BR4100. Vai estar tudo explicado aí. Antes de eu trazer para vocês os nomes que interessam ao Vasco, é importante a gente pontuar uma situação. Não tem como você passar por uma Série B onde você quase não subiu e querer ter o mesmo elenco para disputar a Série A. Isso é inviável. E ainda mais agora que o Vasco vai ter um poder para poder investir e ir para o mercado, a tendência é que o elenco seja reformulado quase que 100%. Então agora sim, vamos lá. Começando pelo sistema defensivo, um jogador, goleiro, que interessa já ao Vasco para 2023 é o goleiro Marcelo Groi, de 35 anos, que alguns de vocês vão se lembrar que aqui no Brasil jogou um bom tempo e foi sempre muito bem vestindo a camisa do Grêmio. O Groi nesse momento está jogando no Al Ittihad, um time lá da Arábia Saudita, onde ele tem contrato até junho do próximo ano. Então em janeiro, por exemplo, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Nessa temporada lá no futebol árabe, em 8 jogos, o Groi passou 6 sem tomar gol. Se o Vasco tem um projeto de realmente voltar a ser um time competitivo, um time respeitado, isso passa por você ter um goleiro de confiança. O Groi pode ser esse cara. Bom goleiro e, acima de tudo, experiente e um grande líder. Um outro goleiro também experiente que o Vasco tá de olho é o goleiro Rafael, de 33 anos, que agora tá no Atlético Mineiro e jogou por muitos anos no Cruzeiro. O Rafael tem contrato com o Galo até 2025 e nessa temporada jogou só 9 jogos, porque ele é reserva do Everson. Foram 9 jogos, sendo que 6 ele não tomou nenhum gol. No caso do Rafael, o Vasco vê a negociação mais difícil por conta do tempo de contrato. No caso do Groi, pelo fato de ser só até junho, é algo que pode facilitar muito até uma rescisão e um acordo. Agora vamos falar de zagueiro. Um zagueiro que nesse momento interessa já ao Vasco é o zagueiro Pedro Henrique, de 27 anos, do Atlético Paranaense. O Pedro, que tem contrato ainda com o Furacão até 2024, e nessa temporada jogou 53 jogos pelo time paranaense. É que aquilo, o Pedro Henrique acabou ficando muito marcado por ter sido expulso agora na final da Libertadores contra o Flamengo. Mas é um zagueiro bom, é um zagueiro que vai bem principalmente na bola aérea, faz alguns gols, é um bom jogador. Se o Vasco tá voltando agora para a Série A, o Pedro Henrique pode sim ser um nome interessante para uma primeira temporada agora de acesso. Para a lateral esquerda, o Vasco tá de olho no Juninho Capixaba. Ele que agora tá jogando no Fortaleza, emprestado até o fim do ano, mas pertence ao Grêmio. E detalhe, o contrato dele com o Grêmio acaba em fevereiro, então ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time tranquilamente. O Juninho nessa temporada pelo Fortaleza foi bem. 56 jogos, 3 gols marcados e 7 assistências. Realmente, nesse Brasileirão, ele teve um desempenho acima da média. Não à toa, o Vasco não é hoje o único time interessado no Juninho Capixaba. O São Paulo e o Fluminense também estão de olho. O Vasco agora vai ter que ser muito inteligente no mercado. Se tem dinheiro para investir, tem que ir nas peças certas para poder montar um time competitivo e aí depois ir atraindo o interesse de outros jogadores que vão olhar para o Vasco e ver que o Vasco tem um bom técnico, ver que o Vasco tem já peças interessantes. Isso vai ser fundamental. Isso é estratégia. Agora a gente vai para o meio-campo. Para o meio-campo, a tendência é que o Vasco para 2023 tenha uma perda importante, que deve ser o jovem Andrei.
baita revelação do clube que já interessa a grandes times do futebol europeu, até mesmo ao Barcelona. Então o Vasco vai ter que dar uma reformulada no seu meio-campo. Um jogador que hoje já está muito próximo de um acerto com o time cruzmaltino é o volante Júnior Urso, de 33 anos, que aqui no Brasil jogou no Atlético Mineiro, no Corinthians, no Coritiba, passou até um tempo na China e hoje está no futebol dos Estados Unidos, jogando no Orlando City. Mas agora o Júnior Urso está perto de um acerto com o Vasco e deve rescindir com o Orlando para voltar para o futebol brasileiro. Ele nessa temporada jogando lá na Major League Soccer teve 41 jogos, marcou 6 gols e deu 5 assistências. O Júnior Urso é um volante, segundo volante, que chega bastante ao campo de ataque, então por isso ele tem um número até razoável de gols para um volante. É aquilo, para uma primeira temporada de volta para a Série A, pode ser sim ser um nome interessante. Não digo nem para ser titular, mas de repente para a composição do elenco. Aí pro meu campo, um jogador que o Vasco tá monitorando, e esse sim já é um nome diferente, é o Matheus Henrique. Matheus Henrique tem 24 anos, está jogando agora no Sassuolo da Itália e era visto há alguns anos atrás como uma baita revelação do futebol brasileiro jogando pelo Grêmio. Um volante bem técnico, de muito controle de jogo, que faz realmente o time se movimentar, faz o time jogar, muito bom jogador. O Vasco tá de olho no Matheus Henrique porque ele não explodiu na Europa como se imaginava. Nessa temporada pelo Sassuolo mesmo, ele tem 9 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Contrato lá até 2026. De repente, até um empréstimo pode ser viável. Vasco está monitorando. Um nome que interessa não só ao Vasco, mas a muitos times importantes da Série A é o meia uruguaio Davi Terans, de 28 anos, do Atlético Paranaense. No caso do Terans, ele interessa, além do Vasco, ao Cruzeiro, que também está subindo agora de volta para a Série A, interessa ao Flamengo, ao São Paulo. É um ótimo jogador, porque é um meia que arma o time, mas é aquele meia que também pisa na área para marcar gols. O Terans é o fazedor de gols nato. Tanto que nessa temporada foram 51 jogos, 17 gols e 8 assistências. O Terans tem contrato com o Atlético Paranaense ainda até o final de 2025, só que ele não foi titular com o Felipão nessa reta final de temporada. E o Atlético não trata o Terans como um cara inegociável. Eles aceitam negociá-lo caso recebam uma proposta mínima de 6 milhões de dólares. Aí vai ter que rolar a negociação. Mas é um cara que eu acho que, pro projeto do Vasco, voltando agora para a Série A, é um cara extremamente interessante. É aquilo, meia fazedor de gols, bom na bola parada, chama a responsabilidade. Ótima opção. Creio que a torcida, se o Terans chegar, vai ficar bem contente. Agora vamos falar de atacante, porque o Vasco tá de olho num jogador que também tá sendo bem cobiçado por times da Série A. Corinthians tá de olho, Flamengo tá de olho, que no caso é o atacante Pedro Raul, que tá voando nessa temporada com a camisa do Goiás. Pedro Raul tem 26 anos e, diferente do que muita gente pensa, ele não pertence ao Goiás. Ele está emprestado ao Goiás até o fim do ano, mas ele pertence ao Kashiwa Reysol lá do Japão e tem contrato lá até 2024. A chance dele ficar no Brasil hoje é muito grande. Só que aí o Vasco vai ter que ter a tranquilidade de negociar com os japoneses e ao mesmo tempo vencer a concorrência do Flamengo e do Corinthians, que também estão na briga. O Pedro Raul é realmente um camisa 9. Não é lá um cara muito técnico, mas ele é fazedor de gols. Nato, se posiciona muito bem. Tanto que jogando no Goiás nessa temporada, ele tem 50 jogos e 26 gols, além de 2 assistências. Cara, isso você jogando no Goiás é um número muito expressivo. E claro, não basta o Vasco ter bons jogadores, montar um elenco competitivo, se não tiver um bom treinador. Com a saída do Jorginho, que já foi oficializada, o Vasco para 2023 sonha com a contratação de Juan Pablo Vojvoda, técnico argentino de 47 anos, que hoje está trabalhando no Fortaleza. Ele está no time nordestino desde o ano passado e tem feito um trabalho sensacional. É que muita gente acha que às vezes um bom trabalho se resume apenas a título. Só que no caso você tendo um time como o Fortaleza, com o orçamento do Fortaleza, às vezes você conseguir um G8 já é algo extremamente expressivo. E é o que o Vojvoda vem fazendo em 2 anos de trabalho. Os times dele jogam de maneira ofensiva, são times bem organizados, então o Vasco olhou para isso e vai tentar sua contratação para 2023. A tendência é que possa haver alguma conversa após essa última rodada do Brasileirão, que vai acontecer agora no final de semana. Lembrando que o Atlético Mineiro, com uma provável saída do Cuca, também já monitora a situação do Vojvoda. Agora, a torcida do Vasco, eu quero que vocês venham aqui nos comentários e deixem as opiniões de vocês a respeito das notícias desse vídeo. Qual reforço você acha que é o ideal para o Vasco começar 2023 com tudo? Põe nos comentários que eu quero muito saber sobre a sua opinião. Então, bom, galera, esse foi o segundo vídeo dessa sexta. Logo de cara eu agradeço a cada um de vocês que acompanharam o vídeo até aqui.
Não se esqueça, se tiver gostado, deixa o seu like porque ajuda muito o trabalho do canal. Não se esqueça também de se inscrever e assim todo dia o YouTube vai te enviar todas as novidades. Compartilha, põe sua opinião nos comentários e para acompanhar mais da minha vida pessoal, do canal, só seguir esse Instagram aqui ou então o Instagram do canal que eu vou deixar na descrição. E para apostar no final de semana, com vantagens e com tranquilidade, corre para BR4Bet, link para cadastro na descrição. Fechou? Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!